Pessoal, a ideia hoje vai ser sobre destruição. Não é que a gente vai fugir do tema na realidade, né? A palavra destruição na realidade foge totalmente dos temas que nós vemos abordando aqui. Mas na realidade nós vamos falar sobre a destruição desses paradigmas negativos que a gente tem, os paradigmas que nós criamos no decorrer da vida, esses complexos de inferioridade, esses complexos que são de inferioridade relacionado à afetividade, à prosperidade, à sua estrutura profissional, à sua capacidade profissional e muitas outras capacidades. Complexos esses que nós criamos devido à nossa formação, ao lugar que nós vivemos, a tudo que nós ouvimos e vemos no decorrer da vida e registramos. Porque nós registramos, grande parte das coisas que nós registramos são coisas negativas, certo? Existem muitos modelos psicológicos que são utilizados por psiquiatras, psicólogos e outros profissionais dessa área que ajudam as pessoas a praticamente a esquecer esses paradigmas, a esquecer essas coisas negativas. Mas só que grande parte deles são ineficazes. Por quê? Preste bem atenção nesse detalhe. Se você quer esquecer algo, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que você não pode pensar naquele algo. Como que você quer esquecer algo que você pensa nele para você esquecer? Se você quer esquecer alguma lembrança que você teve que foi triste na sua vida. Aí quando você lembra da lembrança, você está pensando nela. Então, tem técnicas que você vai perceber que elas são ineficazes, que não tem sentido. Então, eu vou fazer um comentário do modelinho que eu acho interessante, que eu acho, sim, eu penso que ele tenha mais precisão. E antes disso, eu quero falar para você sobre uma historinha fictícia que está totalmente ligada a esse raciocínio. Havia um cidadão e ele queria ser líder, ele queria ser dono dos pensamentos dele, ele queria obter um controle sobre as suas ações, sobre pensamentos e assim obter sucesso, satisfação e felicidade. Enfim, esse cara queria ser o mestre dele. Ele ficou sabendo que na cidade onde ele morava, numa área periférica da cidade, havia lá um cidadão que era o mestre dos mestres, que eles chamavam ele de mestre Zen, ele era conhecido na cidade. Ele chegou até o mestre Zen, se apresentou como aluno, como discípulo do mestre Zen, e falou o que ele queria, e daí começou a falar sobre a vida, sobre os conhecimentos, sobre as histórias, e o que ele queria ser na vida dele. Aí o mestre Zen perguntou para ele: meu amigo, você aceita uma xícara de chá? Ele falou: aceito. O mestre Zen pegou um bule, deu a xícara a ele, e começou a colocar o chá dentro da xícara. E ele falando, e o mestre Zen colocando chá. Aí a xícara foi enchendo e começou a transbordar. E ele ficou olhando para o mestre Zen. Ele falou: mestre, o senhor não percebeu que a xícara está transbordando? Aí o mestre falou para ele: e o senhor, meu amigo, o senhor não percebeu que a sua mente está cheia de conhecimentos, cheia de informações inúteis na realidade? E como ela está cheia, ela não tem espaço para o meu conhecimento. Observe bem esse detalhe. Uma mente cheia, ela não tem espaço para o conhecimento. E nós vivemos a nossa vida praticamente enchendo a nossa mente de informações que grande parte são inúteis. Preste bem atenção nisso para você ver. Muitas coisas que a gente lembra, que a gente estuda, que a gente vê todo dia, elas são inúteis para a gente. Por que elas estão lá? Esse mesmo mestre, ele dá a ideia de como que o ser vai fazer para retirar esses conhecimentos inúteis. Mas se você pensar em retirar, não tem como, porque você já está pensando. Então você não pode pensar em retirar, você tem que pensar em colocar. E é colocar coisas novas. E como exemplo, é muito interessante que você se ligue, que é uma coisa que dá uma certa ligação, é tipo, com o conhecimento que você tem na mente, relacionado a um copo de água. Imagine a seguinte situação: imagine que você tem um copo de água cheio de água suja, água impura. E você tem que colocar água, tem que fazer aquela água ficar limpa. No entanto, você não pode jogar a água fora e colocar uma água nova. Mesma coisa no seu cérebro. Se você tem na tua mente um bocado de informações, paradigmas e coisas negativas, coisas que são complexos de inferioridades que geram em você, e você quer extrair aquilo, você não tem como arrancar tudo aquilo e colocar só coisas boas. É impossível. Então o que você tem que fazer? Você tem que colocar pensamentos novos. No caso da água, no copo de água,
voltando ao raciocínio no copo d'água. Se você pegar o copo de água e colocar aquela água suja, aquele copo, embaixo de uma torneira de água potável, quando você abre a torneira, aquela água limpa vai entrando no copo e vai saindo aquela água suja. Em pouco tempo você vai perceber que só tem água limpa dentro do copo, a suja sai fora. E assim você está com água potável para você beber ou fazer qualquer coisa relacionada a isso. No seu cérebro, na sua mente, se você começar a colocar coisas novas, coisas saudáveis, pensamentos positivos, ações positivas, crenças positivas, seguir essas dicas que nós te passamos aqui já desde o início desse treinamento e outros que vocês pegarão, você vai perceber que você vai estar colocando na sua mente coisas boas, coisas positivas, coisas que te elevam. Quando você começa a colocar coisas positivas, as negativas vão saindo, porque elas não têm espaço para ficar. O seu cérebro não vai guardar, não vai meditar sobre elas, e assim você estará sempre colocando coisas novas na sua vida. Mas tem um detalhe muito importante, que você tem que compreender e ter ação em cima disso. Primeira coisa, você tem que se comprometer. Eu estou falando isso agora porque nós comentamos já anteriormente. Você tem que se comprometer em colocar coisas positivas na sua vida. E o segundo detalhe importantíssimo, o ambiente onde você vive, ele altera totalmente a tua estrutura. Se você convive com pessoas negativas, se você tem amigos que te puxam para trás, eles vão te atrapalhar consideravelmente e você vai deixar de crescer. Muitas vezes você convive com pessoas, tem relacionamentos afetivos com pessoas que não acreditam, só pensam negativos, aquelas pessoas contaminam você. Então, o habitat onde você está, ele afeta totalmente nessa sua mudança, nessa sua alteração de comportamento. Tem casos que você vai ter que se afastar de pessoas, tem casos que você vai ter que afastar até de parentes mais próximos, para você conseguir andar. Não é que você tem que abandonar totalmente as pessoas, mas você tem que conviver, para ver uma transformação, você tem que conviver num ambiente saudável. Como que você vai conseguir se transformar se você está num ambiente doente? É igual um peixe que está dentro de uma água doente. Você dá o remédio para o peixe, mas a água está doente. A água é poluída. Não tem como o peixe se curar. Ele está dentro de uma água poluída. Se você mora, convive e tem amigos negativos, você não vai conseguir alterar. Agora, comece a conviver com pessoas boas para você ver como que existe uma devida alteração relacionada a isso. Então, sendo assim, você vai conseguir mudar, mas você tem que mudar, as suas ações, e tem que mudar o lugar, as pessoas que você convive. Tem casos que você vai ter que sair fora de algumas pessoas, não tem para onde correr. Porque se você for nadar contra a correnteza, que a vida é praticamente isso, você pode observar, é você nadando contra a correnteza. Todo dia que você sai da tua casa, você está pensando positivo, parece que a sociedade está querendo te jogar para trás. É um querendo te dar um golpe aqui, outro te olha com a cara feia ali, o outro quer te desmoralizar para se sentir maior do que você. Então, se você for nadar contra a correnteza sozinho, já dá uma certa dificuldade. Imagine você carregando um peso, e tem muitas pessoas que se tornam um peso para você, e cada um tem a vida dele, então cada um tem que articular da forma certa. Tem um nível mais espiritual, como você fala assim, de família, irmão, pai, filho. No nível espiritual, um irmão para você, por exemplo, ele é mais sim do que um outro amigo, porque você não é por acaso que ele é seu irmão. Aí, por ele ser teu irmão, vou dar toda a ideia de irmão, pode ser filho, pode ser pai, por ele ser teu irmão, muitas vezes você fala, puxa, mas eu não vou abandonar meu irmão, eu não vou largar, eu não vou, porque meu irmão está numa situação difícil, eu não vou deixar. Tranquilo, não é abandonar, mas tem casos que você vai ter que se afastar, você vai tentar conduzir ele ao caminho, à evolução. Se você sentir que ele não quer, muitas vezes é interessante você se afastar, trabalhar sozinho, você crescer, depois você volta e ajuda, porque senão você vive uma vida de miserabilidade com ele, e será talvez até a vida toda, porque você não teve essa ação de maturidade, muitas vezes de sair, de dar um tempo e voltar, porque até para a própria reflexão dele, porque tem homem que está fechado, gente, parece que o mal está nele e ele não aceita uma ideia positiva, não, ele tem que ver daquele jeito, naquela miséria. Então muitas vezes você tem que sair dele,
trabalha, cresce, melhora, você tem uma estrutura melhor, ele vai meditar quando você chegar, ele vai ver diferença em você. Fala, puxa, meu irmão mudou, ele vai falar isso. Meu irmão mudou mesmo, cresceu seguindo aquele padrão. Você vai ter essa referência, aí você vai conseguir mexer nele. Agora, se você ficar lá junto, agarrado, é os dois que vão estar um segurando o outro e ninguém cresce. Toda vida de irmão, uma pode ser pai, filho, ou outros que você considera importante, certo? Bom, a nossa ideia hoje foi sobre essa destruição desses paradigmas negativos na realidade, e espero que você tenha pegado a referência disso. E eu acredito que com essas dicas que a gente está dando, esses complexos de inferioridade que todo mundo tem um pouquinho, ele vai cada vez estar diminuindo e você vai se sentir o dono de si, o dono das suas ações e assim conseguir obter mais sucesso, mais satisfação, mais felicidade nessa vida. Certo? Então hoje fechou o raciocínio.